Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto Porta do Coração. Um homem havia pintado um lindo quadro e no dia de apresentá-lo ao público, convidou todo mundo para vê-lo. Compareceram as autoridades locais, fotógrafos, jornalistas e muita gente, pois o pintor tinha fama de grande artista. Chegado o momento, tirou-se o pano que cobria o quadro. Houve caloroso aplauso. Era uma impressionante figura de Jesus batendo a porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com suas mãos de dedos longos, batia suavemente e, com os ouvidos junto à porta, parecia querer ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte. Um observador curioso, porém, achou uma falha no quadro. A porta não tinha fechadura. Como se fará para abri-la? É assim mesmo, respondeu o pintor. Essa é a porta do coração humano. Só se abre do lado de dentro. Eu acabei de fazer uma leitura para os meus amigos no WhatsApp, onde eu citei essa partezinha da história onde Jesus quer entrar no nosso coração, mas para isso a gente precisa abrir a porta, porque a fechadura é só para o lado de dentro. Gente, e na nossa vida, no nosso dia a dia, não tem algo tão real quanto essa história. Como é que você quer andar com Cristo se você não o chama? Não permite que Ele esteja com você. Se nós queremos seguir Jesus, nós temos que atraí-lo, nós temos que ter energias boas para isso. Jesus não discriminava quem era bom, quem era ruim, mas os seus amigos, a sua família, não tem histórico de pessoas que estavam totalmente desregradas andando com ele. Os desregrados que vinham até ele vinham pedir socorro, pedir ajuda. Ele, por mais que não fosse aquela pessoa que selecionava com quem andar, ele deixou claro que os bons andam com os bons e o contrário também, os ruins com os ruins. Se nós queremos Jesus na nossa vida, não adianta só chamar, falar o nome dele, mas ser bom tanto quanto ele. Isso é abrir a porta do coração e deixar Jesus entrar. Algumas pessoas levam uma vida inteira para entender isso. E aí, quando estão na sua meia-idade, ou já passaram por várias fases, aí elas falam, poxa, por que eu não chamei Jesus antes? Ou então, nossa, agora que Jesus me tocou. Se deixe tocar pelo Mestre. Ele é o nosso exemplo, o maior exemplo de tudo que é bom. E quando a gente aprender de verdade a seguir Ele, a se esforçar para fazer tudo o que ele fazia e muito mais, porque essa é a fala dele, né? Ele diz que nós éramos capazes de fazer tudo o que ele fez e muito mais. Quando a gente começar a perceber que andar no caminho que ele traçou, que ele ensinou, é o melhor caminho porque traz coisas boas, a gente não vai mais querer sair desse caminho. O problema é que a gente ainda não descobriu como caminhar sem errar, sem tropeçar, pela nossa pequenez, pela nossa ignorância, pelo nosso atraso espiritual. A gente ainda está bem longe de compreender tudo o que Jesus diz e o que ele fez. Se hoje você fosse julgado com alguém como ele foi julgado, entre você que já está mais ou menos, caminhando bem, e um cara que ainda não está caminhando bem, que ele está todo na maldade, e num julgamento as pessoas escolhessem que você morreria e o outro, todo mais errado que você, fosse libertado. Ainda não te dá aquele nó, na garganta, aquela raiva, aquela ira pela injustiça sendo cometida? Jesus não ficou assim, porque ele sabia que a justiça maior não seria dos homens, mas de Deus. Ele tinha confiança demais, ele tinha fé demais, ele tem isso. Ele foi um homem que mudou a nossa história. Foi um divisor de águas sem dúvida nenhuma. Tanto é que o nosso calendário começa
a partir do nascimento de Cristo. Então ele não é um qualquer, para a gente falar que ele tem que ser como se fosse um gênio da lâmpada. Eu chamo Jesus só quando eu quero alguma coisa dele, quando eu preciso de alguma coisa dele. Não. Eu posso ter Jesus como meu amigo, vindo me visitar, independente se eu preciso dele ou não. E hoje, gente, principalmente nos dias de hoje, que as inversões de valores estão chegando no topo, se a gente não resgatar essa garotada aí, nossos filhos, netos, nossos alunos, porque o canal é feito para isso, né? Esse canal, essas leituras são voltadas para a área da educação. Se a gente não mostrar Jesus para a garotada, o que vai ser dessa moçada que está chegando aí? Porque essa geração que se instalou de uns 30 anos para cá, é uma está que ainda está atordoada, né? Ela está tentando achar um monte de coisa e acabou se perdendo no meio desse monte de coisa que ela tentou se achar. Tem uns que estão se dizendo que acham que são animais no corpo de pessoas, tem uns que amanhecem achando que é homem, depois no outro dia ele acha que ele é mulher, depois ele acha que ele gosta de mulher e de homem, depois ele acha que ele não gosta nem de um nem de outro, que ele não vai ter ninguém. Uns gostam de carne, daqui a pouco eles não gostam, eles querem comer só verdura, daqui a pouco já não quer verdura, quer comer energia solar. Essa molecada tá assim. A molecada de hoje, ela tá completamente perdida no meio de tantos encontros que elas foram buscar, que elas se perderam. Elas querem tantos direitos que elas não têm mais deveres. E ainda, para salvar tudo isso, tem que ser um super-homem. E não é aquele super-homem da Marvel. Tem que ser aquele que exemplifica, aquele que cuida, aquele que perdoa, aquele que ensina, aquele que tem amor por essa garotada, como tem por nós. Eu só conheço um, Jesus. Então, para que ele entre na nossa vida, para que ele faça a diferença na nossa família, nós temos que trazer ele. Nós temos que abrir essa porta para ele entrar. Quando eu dei aula por mais de 32 anos, né? Nas minhas aulas, mesmo quando eu dava aula para ensino médio e ensino fundamental 2, toda vez que eu entrava na sala de aula, a primeira coisa que eu pedia para a garotada, 5 minutos para fazer prece. Mas, Patrícia, isso aí tem que ficar a cargo da família. A família que tem que levar a criança na igreja ou em qualquer lugar que a família queira. Você não pode ensinar religião para a molecada. Religião eu não preciso ensinar. A família está aí para isso. Mas Jesus, ele está em todos os lugares, em todas as religiões. Esse eu posso ensinar sim. E tem professores que não querem nem fazer uma prece na sala de aula. Tem alguns diretores que, porque os professores não querem trabalhar uma prece, os diretores fazem em geral. Antes da molecada entrar para a sala de aula, faz uma prece no pátio. Ali os professores não podem levantar, né? Falar não quero, porque ali é o diretor que está mandando. É o cúmulo, a gente vê professores se negando a falar de Cristo, falar de moral, porque Cristo é sinônimo de moral. E quando a molecada perde essa referência de um bom exemplo, de alguém que realmente fez coisas boas e faz até hoje, eles se perdem. Todos nós precisamos de um exemplo, nós precisamos de alguém, como eu falei, um super-homem, alguém que a gente possa acreditar. E o maior homem que passou pela terra, espírito puro, foi Jesus. Nós temos que trazer ele para a sala de aula sim. Nós temos que abrir a nossa sala de aula para ele entrar. Nós temos que abrir a porta da nossa casa, fazer um evangelho no lar. Pega uma vez por semana, pelo menos. O certo era todo dia, toda hora. Hoje, eu estava vendo um franciscano num vídeo, eu esqueci o nome dele, mas ele é da corrente franciscana. E ele falando, gente, quando vocês vão se alimentar, vocês têm o hábito de fazer a prece? Isso aí meu avô, a avó fazia. Meus pais, vez ou outra, aí depois pararam. Eu nunca fiz com meu filho. A gente foi deixando isso de lado.
Para quê? Ficar fazendo pressa na hora da comida, né? Às vezes a correria do dia a dia, eu só tenho 5 minutos para comer, o professor ainda só tem 15 minutos, que é a hora do intervalo das crianças, né? E a gente vai deixando para trás essa história da prece na hora da alimentação. E esse franciscano estava falando o seguinte: vocês não sabem quem foi que preparou aquela comida. Geralmente a gente come hoje iFood, vem de vários restaurantes a comida, ou então você passou em alguma venda e comprou uma marmita. Você não sabe como que a pessoa preparou aquela comida. Vai que ela estava nervosa na hora, xingando alguém, fazendo comida. A energia daquela pessoa está toda naquela comida. Então você faz a sua prece para limpar a energia daquela comida, para você comer e não te fazer mal. Eu achei tão interessante porque isso é uma conversa espírita. Geralmente é o espírita que fala isso. E eu vi um franciscano falar. Tradicional, com a batinha dele, e falando dessa questão energética, falando dessa questão de pensamentos, que isso pode fazer mal a alguém se for um pensamento negativo. Geralmente a linha franciscana, os padres, eles não falam essas coisas. Eu achei um avanço tão grande quando eu ouvi aquele franciscano hoje, porque é isso. Não é que uma religião ou outra é melhor. Todas elas têm Cristo. Todas elas. Elas admitem a existência de Cristo. Elas admitem um modelo de Cristo. E Jesus dizia o quê? Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus se não for por Ele. É o único caminho, não tem outro. E não é ser quadrado, bitolado, beato, não. É ter moral. Ele é um código de conduta, de moral, de princípio, está tudo ali, nos exemplos que Jesus deixou. Você não precisa ter o trabalho de ler Bíblia. Você não precisa ter o trabalho de ler Evangelho. Porque é só entender a passagem dele, o que ele fez. Não é? Mas ainda assim, estudar faz bem. Como professor, a gente tem que incentivar os estudos. Estudar Bíblia, estudar Evangelho. Como eu ia dizendo, na casa da pessoa, se ela pegar pelo menos uma vez por semana o Evangelho, no nosso caso, não está aqui em cima para mostrar para vocês. No caso do Espírita, tem o Livro dos Espíritos, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. E no caso dos católicos, dos evangélicos, tem a Bíblia. Então, pegar uma vez por semana a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, marca um horário, toda segunda-feira, 8 horas da noite, por exemplo. Senta com quem você tiver na sua família. Ah, Patrícia, eu não tenho ninguém. Sou sozinho. Aqui sou eu e esse preguiçoso aqui, ó. O Mike. Eu boto ele perto da mesa. E nós dois vamos fazer o estudo do Evangelho. Então, eu leio uma mensagem ou eu faço uma prece inicial, leio o Evangelho, um pedacinho dele, faço a interpretação daquele pedacinho que eu li em voz alta, mesmo que seja para mim e para ele. Se tiver mais pessoas na sua família, melhor. Depois que eu faço a minha interpretação, eu vou fazer as vibrações em relação àquele estudo. E as vibrações são as preces para as pessoas mais necessitadas, de hospital, de presídio, as guerras de países, a miséria humana, algo que você percebeu nos seus vizinhos. Você vai mandando essas vibrações para a sua família, para a sua casa, para deixar a sua casa em harmonia. Nesse momento você sai pedindo nessas vibrações o que você deseja para a tua casa, para você em especial. E no final, agradecer com uma prece. O Evangelho ele dá em torno de uns 15 minutos, meia hora, depende. Se são muitas pessoas a interpretar aquele trechinho que foi lido, às vezes dura uma meia hora. Se é uma pessoa só, como é meu caso aqui e o Mike, em 15, 20 minutos eu termino. Toda segunda-feira eu faço às 8 da noite. Mas vocês podem escolher outro dia, outro horário, que seja um horário que ninguém perturba, que ninguém vai bater porta, tocar telefone.
para vocês poderem fazer com tranquilidade. Assim como na sala de aula, eu já chegava e avisava, eu assinava meu livro do ponto. Aí a coordenadora ou o diretor, eu preciso falar com você. Eu falava, peraí, deixa eu entrar na minha sala, fazer minha prece e depois a gente conversa. Eu não iniciava meu trabalho sem antes fazer uma prece. Porque eu não sei quem passou na minha sala de aula, eu não sei como é que foi a aula do que estava antes de mim, eu não sei como é que está a vibração daquela escola, como é que está a energia daquela escola. Eu não sei como é que está dentro da minha própria casa. Eu saio, quando eu volto, eu não sei se o Mike passou nervoso, se ele ficou latindo demais, se alguém irritou ele enquanto eu não estava aqui. Porque não é só a gente que exala energia, os animais também exalam. Nunca ouviram falar que o cachorro sente quando a pessoa é boa ou não? É energia que ele está sentindo. Então nós temos que ter o cuidado onde é para comer, como diz esse franciscano que eu vi hoje, fazer uma prece diante do seu prato. Se você vai sair, faça uma prece para você ir protegido. Faça uma prece na volta agradecendo porque você foi e voltou e deu tudo certo. Faça uma prece no teu trabalho. A prece te liga com Deus. A prece exala energia boa. E a energia boa é o que Jesus quer de todos nós. Através dessa energia boa, ele chega pertinho. Ele está vendo tudo, mesmo aqueles que não têm uma energia boa. Ele está vendo, ele está acompanhando. Mas ele vai se aproximar mais, ele vai ficar mais feliz com as boas energias, assim como o nosso anjo de guarda. Nosso anjo de guarda também só trabalha se a gente tiver boa energia. Se a gente começar a fazer um monte de besteira, chega uma hora que ele faz que nem aquele pai, aquela mãe que fala, não coloca o dedo na tomada. A criança vai lá e coloca. Não coloca o dedo na tomada. A criança vai lá e coloca. Aí o nosso anjo de guarda chega uma hora e fala, eu tô aqui intuindo para não fazer besteira, mas continua fazendo, então eu vou deixar fazer. Como o pai deixa o filho colocar o dedo na tomada. Tomou o choque? Se feriu? Aprendeu? Então agora você vai me ouvir, né? É assim. Então nós temos que ser bons, a gente tem que ter boa fala, a gente tem que ter bom ouvido, bons olhos, a gente tem que encontrar na vida sempre o lado bom. Vai ter os lados ruins, mas a nossa energia tem que estar voltada para o lado bom. Esse lado bom é o que abre a porta para Jesus entrar.